Este é o relato de um projeto que uniu literatura, teatro e fotografia em perspectiva feminina. Um percurso formativo e artístico que aproximou os estudantes das vozes de Cora Coralina, Leodegária de Jesus, Ieda Schmaltz e tantas outras mulheres que escrevem Goiás, com o corpo e com a alma. É muito bom ter um contato mais íntimo com a redação e a ajuda da professora Juliana ao corrigir as redações que fazemos nas oficinas, porque isso me deu um norte para planejar toda a redação para o concurso do Bariane Hortêncio. Como parte do percurso para participar do projeto Bariane Hortêncio, eu pude participar ativamente de um projeto que foi iniciativa da minha escola, o Voz e Mulheres, que a gente pôde participar de oficinas e aprender fundamentos básicos da fotografia. Sobre os insights filosóficos, que é um projeto que eu me identifico muito, foi ter aprendido a assemelhar a filosofia com o nosso dia a dia, com a nossa história. Porque graças aos insights filosóficos eu pude estudar uma socióloga brasileira, a Lélia Gonzalez, uma mulher preta, que, assim como a Leodegária, ela tinha como foco esse movimento da voz feminina. E quando eu fiz a redação, eu me senti muito satisfeita e eu tenho certeza que todos esses projetos que os professores desenvolvem são essenciais para esse êxito, que é passar no concurso Bariane Hortêncio. Eu diria que vai ser inesquecível para o resto da minha vida. Além de que o ano passado eu fui uma finalista, que a minha professora chegou falando: você pode fazer esse vídeo, pode entrar nesse concurso, e eu aceitei. No começo eu estava nervosa, não entendia o que fazer, mas depois eu consegui finalmente realizar o vídeo, que eu misturei o jornal junto com o conto que eu ganhei, que eu escolhi, na verdade. E apresentar no Teatro de Goiânia foi uma sensação inesquecível, foi de puro nervosismo, só que aquilo me fez perceber que, meu Deus, aquilo é maravilhoso. Ao participar do projeto Jovem Cidadão, em uma visita na Câmara Municipal dos Vereadores daqui de Águas Lindas, eu pude conhecer a primeira e única vereadora mulher daqui da nossa cidade. Ao notar a presença dela e ver que ela era a única no meio de tantos homens, foi impactante. Após eu receber o convite da participação do concurso do Bariane Hortêncio, me fez lembrar da visita da Câmara Municipal. E logo que eu recebi o convite do projeto Bariane Hortêncio, eu mandei mensagem para minha professora e perguntei se teria como representar essa vereadora. Fotografei ela e isso me fez pensar o quão difícil é uma mulher chegar nesse determinado cargo. O título da minha obra é A Voz que Rompe Barreiras e basicamente a fotografia que eu tirei retrata muito bem isso, porque o quão difícil foi aquela mulher chegar naquele determinado local e ver que o espaço muitas das vezes não é ocupado por muitas mulheres. Em se tratando de mulheres, a sociedade goiana, brasileira também, é muito importante porque nós temos a certeza de que as mulheres são protagonistas. Aqui na escola é da mesma maneira. E os alunos foram inseridos num projeto que nós temos por nome Voz e Mulheres, traduzido do latim Vozes Femininas, e eles participaram em relação a fotografar essas mulheres, mas não fotografar apenas corpos ou faces. A ideia central era, assim, traduzir a essência dessas mulheres no seu cotidiano escolar, principalmente. E, ao princípio, a dificuldade que eu encontrei foi com os meus alunos no sentido deles não conhecer a história de Cora Coralina. Então, trazer esse momento de sensibilização, deles entenderem um pouquinho de quem é Cora Coralina, a sua história, foi desafiador, mas foi ao mesmo tempo muito importante para mim.
Entender também as escritoras femininas do nosso estado é entender o protagonismo feminino, no sentido de que eu me identifiquei muito com a escritora Leogária de Jesus, mulher preta que lutou para conseguir o seu lugar dentro da sociedade. Foi a primeira mulher a escrever um livro no estado, então ela sempre teve o sonho de cursar direito, e ela não podia cursar direito porque era um curso totalmente de homens, mas ela lutou até o final, conseguiu a vaga, mas infelizmente ela não conseguiu cursar por conta que o seu pai terminou adolescente. Então, escutar dos alunos o quanto foi importante as oficinas, as saídas de campo, é um sentimento que valeu a pena todo o esforço que a gente fez dentro da escola. Minha experiência fazendo um trabalho, né, no concurso da Cora Coralina como personagem do Leonardo, foi uma das experiências mais incríveis que eu já tive. E para mim, tanto o conceito da minha obra foi muito especial para mim durante esses anos, para mim, desde o dia que eu criei meu personagem. Então, para mim isso foi uma coisa muito importante para mim e para minha família também. Trabalhar com o concurso Mariana Hortêncio para mim é um prazer muito grande, não só com esse, como também outros concursos que vêm, né, para nós do Estado de Goiás, a Secretaria da Educação. Então, a gente tem muito sucesso aqui na minha escola, no Colégio Estadual Alfa. Por quê? Porque antes ninguém trabalhava com teatro. Então, tem 10 anos que eu estou aqui como professora, e eu tenho trazido essa proposta para meus alunos. Então, nós temos grande êxito em trabalhar a literatura. Ele focou também no Mariana Hortêncio, tá? Na vida e obra dele, e fez essa nuance de reflexão sobre a obra da Cora. O que começou como um desafio artístico tornou-se uma experiência de pertencimento. A criação de Davi inspirou toda a turma e mostrou que cada voz tem sua forma de se expressar. O impacto aqui da arte na escola já há muitos anos. Todo ano a gente praticamente consegue participar dos concursos, Cinema da Arte, Mariana Hortêncio, nossas goianidades. Agradecer muito também o empenho da professora Eliane, o empenho e dedicação dela. Hoje na época ela era professora, hoje ela é nossa coordenadora. Então tudo isso impacta muito significativamente na escola. Todo o envolvimento dos alunos, o Davi ele foi o vencedor, mas tantos outros alunos que participaram desse processo aqui na escola, e todo mundo gosta, todo mundo já sabe a época mais ou menos que é o concurso, todo mundo já procura a professora Eliane para participar, para que ela sempre dá um incentivo, sempre anima os meninos, sempre envolve a escola inteira para que esse concurso seja feito da melhor forma. Ele encontrou aqui na escola o apoio para levar adiante esse projeto do desenho dele. Foi chamado no projeto da Cora. Aí então ele está mostrando para novas gerações os anos 30, os anos 20 com os anos 2000, a história. E começou lá e vai caminhando, né? Trazendo grandes nomes, grandes exemplos, Cora Coralina. Tem sido um desafio muito grande para nós a questão, por exemplo, de fazer com que os alunos tenham foco. A gente tem essa concorrência do celular muito sério nas escolas hoje, e no entanto esses projetos que vêm sendo desenvolvidos, e esse em especial, voltado para a literatura goiana, vamos ressaltar isso porque isso é de um valor gigantesco para os nossos alunos e quem sabe expandir esse trabalho para além da escola, Eu acredito muito nisso, e assim, o CEPI Presidente
Presidente Castelo tem ousado, né, fazer algumas práticas diferentes para poder valorizar cada vez mais o processo de ensino-aprendizagem, valorizar o trabalho do educador, e está aí o fruto. É sempre um desafio quando a gente pensa em trazer clássicos em geral, e eu acho que esse desafio se torna ainda mais particular quando a gente trabalha com a literatura regional, porque a gente ainda tem um discurso que faz com que os clássicos nacionais sejam mais lidos, mais aceitos, e de repente a gente não tem ainda aquele sentimento de cor local predominante para poder fazer, né? Então eu fiquei pensando como seria. O material oferecido pelo Ciranda foi muito rico, assim, porque foi um norte, em termos de aula, deu para organizar bem o pensamento. Então, pensando nisso, eu fiquei pensando em buscar uma espécie de jogo, né, dentro da ideia de gamificação. Embora eu não seja uma praticante do RPG, eu sou uma admiradora, muito. E aí eu fiquei pensando que seria muito legal pensar nesses personagens como a Leodegária de Jesus, a Cora Coralina e até a Ieda Schmaltz como personagens. E aí eu usei em meu favor um aliado que é a inteligência artificial. Durante o processo criativo desse jogo, a gente tem criado uma forma muito flexível dele de se adequar a várias pessoas. Tanto que durante o processo de escrita da introdução do jogo, por exemplo, a gente pensou em adequar para as idades, a gente estava pensando em qual tipo de público atingiria melhor. Sim. A gente estava pensando nos jogadores que tinham também, de como a gente vai introduzir os escritores também, como que a gente coloca as histórias deles ali. Então, um dos focos desse jogo também é a flexibilidade para se adequar aos públicos. O nosso objetivo para a culminância desse ano é que a gente faça um pequeno RPG ali, uma pequena sessão que as pessoas possam chegar até a gente e se mergulhar nesse universo que a gente está criando junto com a gente. E aí a gente está vendo uma construção coletiva. A gente está vendo fluir a criatividade dos alunos, o interesse genuíno de saber que a leitura é importante, de saber que a construção coletiva ela ajuda nesse processo do crescimento cultural, intelectual dos alunos. Nós estamos falando de trabalho com adolescentes. E o adolescente, a gente sabe dessas fases do desenvolvimento, né, cognitivo inclusive. E aí a gente também entende que a leitura, né, ela agrega muito valor, porque ela traz uma criticidade que possibilita os alunos olhar além das quatro paredes da escola.